Rapaziada, tudo bem? Meus amigos, nesse vídeo eu irei falar com vocês sobre jogadores que nessa próxima temporada da NBA precisam ser bancados, precisam passar pela transição de titular para reserva, né? Jogadores que têm que ir para o banco. Porque uma coisa que acontece em várias equipes na NBA são jogadores ficando tempo demais no time titular. Muitos treinadores não têm o tato, às vezes nem a coragem, de tirar um jogador do time titular. Falta às vezes o tato, a coragem de fazer essa mudança. Uma mudança que pode ser o ponto de virada para a equipe, que pode melhorar muito a equipe. Um exemplo que tivemos na temporada passada foi o Westbrook. O Russell Westbrook começou a temporada no Lakers e começou como titular. E as coisas não estavam rendendo, não estavam andando, ele não estava jogando bem. Só que a partir do momento que o Darvin Ham botou ele no banco, botou ele como sexto homem, as coisas começaram a fluir melhor. Ele começou a jogar melhor. O Lakers começou a ganhar. Então, se o Darvin Ham tivesse começado a temporada com o Westbrook no banco, talvez as coisas tivessem sido diferentes. Talvez o Westbrook tivesse até terminado a temporada jogando no Lakers. Porque como sexto homem, ele foi bem pra caramba. Foi bem pra caramba. Sabe? Então, algumas equipes vão ter que fazer o que o Lakers fez com o Westbrook temporada passada. Tirar um jogador do time titular e passar para o banco. E nesse vídeo eu separei 3 jogadores que, na minha opinião, precisam ser bancados. Antes de começar, só vou pedir para você deixar o like, que é muito importante, e vou pedir para você se inscrever também no canal, se por acaso, né, ainda não for inscrito. Vamos lá! O primeiro nome da minha lista é o Marcus Morris, do Los Angeles Clippers. O Morris, ele foi titular em 119 jogos pelo Clippers nos últimos 2 anos. Ele teve uma boa entrega, ele teve bons números, só que com 34 anos, ele vai passar por uma queda de performance. Não tem como. Os números do Morris caíram bastante nos últimos anos. E a tendência é que caiam ainda mais com ele chegando aos 34 anos. É o momento do Clippers fazer essa transição, botar o Morris no banco e colocar um jogador mais jovem no lugar. A minha sugestão, inclusive, é o Clippers montar uma lineup titular um pouquinho mais baixa e um pouquinho mais leve. Colocando, por exemplo, um guard no lugar do Morris, o Clippers vai poder usar o Paul George como um ala armador e o Kawhi como um ala, como um small forward. Toda vez que o Clippers usou Paul George e Kawhi dessa forma, o time rendeu mais, o time foi mais rápido na transição, o contra-ataque foi melhor. Mas aí é uma sugestão minha. É uma sugestão minha. Mas colocando um guard ou colocando um outro ala pivô no lugar, para mim, o Morris tem que ser reserva. Essa lineup titular do Clippers tem que ser mais jovem. O Clippers tem o time titular, tem o segundo, corrigindo, né? Tem o segundo time titular mais velho da NBA. Média de 28,9 anos. Só fica atrás do Golden State Warriors. Então, o Clippers precisa tirar o Morris do time titular. Ele ainda é um cara útil, ainda é um cara que pode render muito, mas no banco, não no time titular. O Clippers precisa ser mais leve, mais rápido. Porque é um time que tem uma puta de uma defesa. É um desperdício você ter uma defesa tão boa e um ataque lento. E um contra-ataque que não é veloz. Então, Morris tem que ir pro banco, assim como o Terry Rozier.
passou da hora do Hornets tirar o Rozier do time titular. Passou da hora. O Rozier, ele foi titular em 268 jogos no Hornets nos últimos 4 anos. E mesmo ele tendo bons números, mesmo ele tendo acumulado boas atuações, ele não é e nunca foi o parceiro ideal do LaMelo. Nunca foi. O Rozier, ele é um ala armador extremamente baixo, 6'1", muito baixo, que não entrega uma grande defesa e que não aproveita os passes que o LaMelo dá para ele. O Rozier tem uma porcentagem de apenas 28,9% na linha de 3 quando recebeu passes do LaMelo. Não dá. O LaMelo é um dos melhores passadores da NBA. Um dos melhores. É um cara que tem um driving kick maravilhoso. É um cara que acha muitos passes para fora quando infiltra. E você ter um Rozier que não aproveita esses arremessos, assim, é um desperdício. Tendo o Brandon Miller no time, né? O Brandon Miller chegou via draft, é a hora do Rozier ir pro banco. É a hora do Rozier ser sexto homem de novo, assim como ele foi em Boston. E entregou muito sendo reserva no Celtics. Tá na hora dessa mudança acontecer. Tem um número que eu achei bem interessante. Esse número eu peguei no Stats Muse. Com o Rozier no banco de reservas e com o LaMelo no time titular, o Charlotte Hornets nos últimos 2 anos foi 3,6 pontos melhor. Ou seja, nos momentos em que o LaMelo foi o armador e o Rozier estava sentado descansando ali no banco, o Hornets foi melhor do que o adversário. Na verdade, não, foi melhor do que ele mesmo, tendo o Rozier como titular. É um número que deixa claro que tá na hora do Rozier ir pro banco. É hora dele ir pro banco e do Hornets testar o Brandon Miller no time titular. Eu acho que o Brandon Miller pode ter uma sintonia muito melhor com o LaMelo do que o Terry, na minha visão. E o último nome da minha lista, D'Angelo Russell, do Los Angeles Lakers. Quando saiu a notícia da contratação do Gabe Vincent, quando o Wojnarowski soltou que o Lakers assinou com o Gabe Vincent, na hora eu pensei, o Lakers achou o seu armador titular. Inclusive, quando eu comentei sobre a contratação, eu falei, pra mim, o Gabe Vincent chega para ser titular. E é o que tem que acontecer, na minha opinião. O Gabe Vincent é um armador muito mais seguro e consistente do que o D'Angelo. O D'Angelo Russell, ele é tão inconsistente, ele é tão oscilante, que na série contra o Denver Nuggets, ele quase não jogou, porque ele estava afundando o time. O D'Angelo é um jogador de lampejos. É um cara que numa noite vai meter 35 pontos e nas outras 5, 8, 9, 10 pontos, com 25% de aproveitamento no perímetro. Esse é o D'Angelo Russell. Não dá para esse cara ser o seu armador titular. Não dá. O Gabe Vincent é um armador de elite? Não é. Não é. Mas é um armador seguro, é um armador consistente e é um armador que vive um momento muito melhor do que o D'Angelo Russell. O Gabe vem da melhor temporada da sua carreira. Estamos falando de um jogador que foi peça crucial para uma campanha fantástica do Miami Heat no último playoff. O Gabe não pode ser reserva do D'Angelo Russell. Não pode. Não pode. Eu enxergo a dupla Gabe Vincent e Austin Reeves sendo muito mais produtiva do que D'Angelo e Austin Reeves, falando sobre a dupla de armação. Eu acho que o encaixe do Gabe com o LeBron
vai ser muito melhor do que o encaixe do D'Angelo, porque o D'Angelo, ele não é um catch and shooter. Ele é um cara que precisa da bola ali pra render, é um cara de mano a mano. O Gabe, não, o Gabe tá acostumado a jogar sem a bola. Tanto que ele se deu super bem jogando com o Bam Adebayo, com o Jimmy Butler. Era uma peça de confiança do Spoelstra. Então, com a chegada do Gabe Vincent, é hora do D'Angelo ir pro banco. E eu acredito que no banco, o D'Angelo pode ser até melhor aproveitado do que no time titular. Como titular no Lakers temporada passada, ele teve uma taxa de uso, né, números do Stats Muse, ele teve uma taxa de uso de apenas 22,6%. Só para vocês entenderem a diferença, em Brooklyn, a taxa de uso do D'Angelo era de 31,9%. Então, no banco, ele pode ser mais usado. E no banco, a inconsistência do D'Angelo Russell vai impactar muito menos, né, no resultado, no placar, do que no time titular. No banco, ele pode oscilar à vontade. Na noite que ele meter 35 pontos, que vai acontecer, ele vai ser ovacionado. E na noite que ele meter apenas 10, ninguém vai questionar. Ninguém vai questionar. Então, é melhor pro Lakers o D'Angelo ser reserva e é melhor para o próprio D'Angelo. O Gabe tem que ser titular desse time, tá? Tem que ser titular. Eu confio muito mais no Gabe Vincent armando esse time do Lakers do que no D'Angelo Russell. Então, para fechar minha lista, D'Angelo Russell. Então, recapitulando, jogadores que precisam ser reservas na próxima temporada, na minha opinião. Marcus Morris, do Los Angeles Clippers, tem que renovar essa lineup. Terry Rozier, do Charlotte Hornets. O LaMelo precisa de um parceiro melhor na armação. E D'Angelo Russell, do Los Angeles Lakers. É hora de um armador mais consistente, né, ser titular do Lakers. É hora do Lakers ter um armador mais consistente. Coisa que o D'Angelo Russell não é. Bom, concorda com os nomes? Discorda? Fique à vontade, comente que eu quero saber. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, compartilhar com seus amigos. E é isso. Tamo junto, grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.